Olá, meus queridos e prezados irmãos. O assunto que trazemos aqui é a obra missionária da Igreja. Sobre isso, passaremos a transmitir um texto escrito pelo missiólogo Carlos Del Pino. Na sua obra O Evangelho para o Mundo, ele afirma o seguinte: temos visto Deus agir de uma forma muito especial no sentido de despertar o seu povo no Brasil para a obra missionária em suas mais diversas dimensões. Temos visto, igualmente, um crescente número de igrejas e de irmãos agindo e falando sobre missões, bem como têm sido realizados encontros e congressos que se tornam cada vez mais frequentes em diversas regiões do país. Também constatamos que vários conselhos missionários estão sendo organizados e que outros estão em plena atividade em suas igrejas locais. Observando esse abençoado quadro, podemos concluir que vivemos num momento que Deus tem concedido graciosamente a visão e a vocação missionárias ao nosso povo. É um momento novo, precioso e muito importante para todos em nossa vivência como igreja. É um momento em que cada igreja local, bem como a igreja a nível nacional, podem ampliar e solidificar os conceitos bíblicos sobre a missão que Deus está realizando neste mundo e pensar acerca de si mesmas, de sua natureza e razão de ser a luz do Deus que age redentora e missionariamente. Estamos, de fato, diante de uma significativa oportunidade de reflexão séria, de solidificação e de crescimento genuinamente missionários. Trata-se de um processo de crescimento em nossa consciência e caminhada missionárias que nos tem levado a passar de uma etapa inicial de romantismo para uma realização cada vez mais consciente e fundamentada do trabalho missionário. Esse romantismo inicial que procuramos superar tem sido caracterizado, ao longo dos primeiros anos de nossa atual experiência missionária, tanto pelo despreparo com o qual grande parte dos missionários brasileiros têm sido enviados a seus campos de trabalho, pelo pouco envolvimento ou por um envolvimento pouco compromissado por parte das igrejas que ficam, quanto pela ausência de um conteúdo bíblico e teológico sólidos que aprofundem o conceito de missão na vida e na experiência de nossos irmãos e igrejas locais. Por outro lado, procuramos caminhar em direção à realização consciente da obra missionária que Deus tem dado ao seu povo no Brasil. Neste processo de realização procuramos resgatar, entre vários outros aspectos, a compreensão e a participação em profundidade da Igreja local e nacional na missão de Deus, Missio Dei. Como um elemento de auxílio nesta busca devemos entender o processo de crescimento missiológico pelo qual passou a Igreja em Antioquia da Síria, uma vez que de sua experiência podemos aprender a dar os passos necessários em nossa própria caminhada de fé e de missão hoje. Para tanto, desejo compartilhar algumas ideias básicas derivadas de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 30. Primeiro, a história daquela igreja começou com o martírio de Estevão, passou por um processo de dispersão geográfica até que os discípulos de Cristo chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Foram igrejas geradas entre muitas dores, em perseguição e dispersão. A semente plantada com o martírio de Estevão frutificou pela ação graciosa do Espírito Santo. Deus utilizou-se da dor e da perseguição para desestabilizar o conceito etnocêntrico judaico da igreja nascente e levar o seu povo a compreender a extensão de sua missão neste mundo e seus propósitos redentores. Fica claro, inicialmente, que uma das formas de Deus agir é através da perseguição e da dispersão para nos levar à sua missão. Segundo, por crermos no sacerdócio universal de todos os crentes, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, e, consequentemente, no fato de Deus repartir dons ministeriais a cada um dos seus discípulos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 versículos de 4 a 8 e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 versículo 11, observamos que o exercício da missão de Deus neste mundo é uma tarefa para a qual ele nos responsabilizou a todos como igreja. O trabalho missionário descrito nos versículos 19 e 20 foi realizado por pessoas que chegaram a Antioquia por uma questão básica de sobrevivência. Não se trata de irmãos que foram enviados especificamente com finalidades missionárias. Eram irmãos convictos de que deveriam anunciar o Evangelho pelo simples fato de terem sido alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. Terceiro, começaram pregando somente a judeus por serem eles mesmos de origem judaica e, posteriormente, passaram a pregar também aos gentios. Conseguiram, como vemos, resistir e superar a tentação da velha e arraigada mentalidade de gueto e,
por maior que fossem as pressões dos condicionamentos culturais, teológicos e eclesiásticos, não criaram em Antioquia uma igreja que fosse fotocópia da Igreja Mãe de Jerusalém. Por ser de caráter universal, que vai além dos nossos limites estabelecidos, é a missão redentora de Deus tal como revelada na Bíblia que deve determinar e delimitar a nossa tarefa missionária. Quarto, ao buscar a missão de Deus, a igreja em Antioquia pôde vivenciar de forma muito especial a bênção do Altíssimo. O texto deixa claro que essa bênção abundante e essa graça evidente são o resultado direto de uma missão universal que a igreja passou a realizar. A extensão mais visível e inicial, porém não única, dessa bênção de Deus sobre a igreja em Antioquia, foram as inúmeras conversões ocorridas ali, conforme os versículos 21 e 23 do capítulo 11 de Atos. Não restam dúvidas de que as conversões genuínas de homens e mulheres são sinais claros da ação redentora e graciosa do Espírito Santo na vida das pessoas e a igreja, evidentemente, deve esperar e viver intensamente essa bênção de Deus. Quinto, por sua vez, o homem enviado a Antioquia pela Igreja Mãe de Jerusalém, Barnabé, demonstrou claramente ser um líder sensível e que busca a missão de Deus. Independentemente de quais tenham sido as razões da escolha de Barnabé para aquela tarefa, seja simplesmente a notícia da conversão dos gentios ou o fato dele ser natural de Chipre como outros em Antioquia, conforme lemos no versículo 22, ele não chegou ali como representante da Igreja Mãe, nem como o primeiro da igreja a centralizar toda a programação e ditar a agenda. Ele se via, na verdade, como mais um discípulo a serviço do Deus missionário participando e contribuindo com aquela força-tarefa missionária. Sexto, o ministério básico de Barnabé e Paulo foi a formação e a solidificação do caráter cristão na vida de cada membro da igreja tendo em vista a missão de Deus a partir daquela cidade. Podemos chamar isso de discipulado. Um dos resultados imediatos desse discipulado foi o fato dos irmãos serem chamados, pela primeira vez na história, de cristãos naquele contexto missiológico, pois faziam jus ao nome de Cristo em seu dia a dia. De forma muito clara, isto aponta para o significativo lugar do discipulado no ministério da Igreja em missão, conforme Mateus, capítulo 28 e versículos 18 a 20. Sétimo, na experiência da Igreja em Antioquia vemos o Espírito Santo agindo desde o nível pessoal de exercício da fé até o nível eclesial de ouvir-se a sua voz e ver-se o seu agir em conformidade com essa voz. Sem o Espírito agindo em nós, a ação missionária torna-se um mero reflexo de nós mesmos, de nossos interesses e prioridades pessoais, além de tornar-se gradativamente determinada pelos nossos próprios condicionamentos. No agir do Espírito encontramos o direcionamento correto e constante para a igreja em missão. Oitavo, ainda observamos como que, na experiência missionária da igreja em Antioquia, eles aprenderam a refletir acerca da sua própria tarefa missionária, ampliando-a de forma a assumir agora um caráter diaconal em relação às necessidades da igreja na Judéia. Esse fato descreve a amplitude e a forma dinâmica de como Deus age missionariamente através de sua igreja ao longo da história. Uma das implicações desse processo é estarmos atentos às novas fronteiras de trabalho que Deus nos propõe e aos novos rumos que, pelo seu dinamismo e criatividade, Ele imprime em sua missão neste mundo. Nono, a vivência missionária da igreja em Antioquia não parou neste ponto. Continuando a leitura de Atos vemos que esse despertamento missionário inicial os levou a enviar os seus próprios missionários ao mundo, conforme Atos 14 e ajudá-los na administração dos problemas surgidos. Não viveram simplesmente um momento missionário, mas investiram a si próprios e todos os seus recursos na missão de Deus neste mundo. Finalizando, desejo ressaltar a importância da nossa própria caminhada como povo de Deus no Brasil. Precisamos aprender a não ter pressa, a não pensar que basta um congresso missionário para que nos tornemos uma igreja missionária. Precisamos aprender a investir tempo, recursos, reflexão, formação e pessoas certas nessa caminhada. Precisamos aprender a esperar pela ação e pelas oportunidades concretas de Deus e a ouvir a voz do Espírito Santo para agirmos com segurança e na direção correta. Precisamos aprender a ler a nossa própria história e compreendermos o que Deus já tem feito em nosso meio. Precisamos continuar aprendendo, passo a passo, a ser uma igreja em missão.
Este foi um trecho retirado do livro do Reverendo Carlos Delpino. Ficam aqui os nossos agradecimentos a ele por esse despertar da Igreja para a obra missionária. Fiquem na paz do Cristo Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.